A paz do Senhor para todos. Gostaríamos de falar hoje sobre um versículo que fala do mistério da vontade de Deus. Vamos ler em Efésios, no capítulo 1, versículo 8 e 9, 9 e 10, tá? 9 e 10, que diz o seguinte: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Difícil de entender, não é? Pois é. Paulo estava falando para uma igreja dos Éfesos, ou dos Efésios. Então, quando nós lemos a história da humanidade, principalmente a história de Adão e Eva, que começa em Gênesis, no capítulo 2, né? 2 e 3, aí o capítulo 4 já é mais sobre o Caim, o capítulo 5 é da genealogia, enfim. Então nós vemos que naquele tempo tinha, quando Deus pôs o Adão no Éden, tinha lá a árvore da vida e tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal está registrada em Gênesis 2 e 17 e 3 e 3. Então, sem o fruto da árvore, da ciência, ou a árvore do conhecimento do bem e do mal, só existia inocência. Então, era o Adão e a Eva era igual duas crianças. Eram salvas, lógico, toda criança inocente é salva, dos tais é o reino dos céus. Então, era a inocência que reinava. Sem maldade, não viam a nudez, assim como duas criancinhas não vê nudez um no outro. Sem inveja, não tinha inveja, criancinha não tem inveja. A inocência. Entre aquele casal, só existia inocência, só isso. Isso é o que está escrito em Gênesis, no capítulo 2, né? O capítulo 3 já é a história da transgressão. Só existia inocência. Na inocência não existe a ideia do bem e do mal. Não, era assim. Então só existia o ser inocente, só isso. Era só inocência entre aquele casal. Que morreu, aquele casal morreu quando comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Morreu, mas o que morreu não foi o ser carnal. O que morreu foi o ser espiritual. No dia que dela comer, certamente morrerá. O ser espiritual ficou separado de Deus. Que depois retornou no tempo de Cristo, que aqui é onde nós estamos lendo. Então, dali para frente, o homem já era conhecedor do bem e do mal. Tudo ficou diferente, né? Tudo. A dor apareceu, a dor se fez presente, o cansaço, a morte. Depois o Caim matou o Abel, depois de muito tempo, né? A decepção, a separação de Deus da vida daquelas pessoas era bem, agora, como diz Paulo, enquanto estamos nessa carne estamos separados do Senhor. A inveja apareceu, a cobiça, a maldade, a cólera, a fama, a soberba, tudo isso apareceu depois do conhecimento do bem e do mal. Então, era a separação de Deus daquelas pessoas, né? Não só deles, mas de nós também. Separação de Deus do ser humano. Foi ali que houve a separação de Deus do ser humano, que agora em Cristo voltou
a Cristo habitar em vós, esperança da glória, conforme está escrito, dando oportunidade para servirem, aqueles acontecimentos de oportunidade para as pessoas servirem aos deuses que não é o Deus criador, tá? Aos deuses, porque tem muitos. Quando nós olhamos para cima, sabemos que lá nos ares a potestade do ar, ou seja, o poder do ar, que Jesus falou, o príncipe do ar, que é o inimigo das nossas almas, inimigo de Deus também. Ele é contra Deus. Então, abriu-se essa oportunidade para as pessoas irem após a potestade do ar. E abandonaram o seu Deus que os criou. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então agora, Paulo escreve para os Efésios falando, descobrindo-nos o mistério, o mistério, que é coisa que as pessoas não sabiam e não sabem até hoje, muita gente, da sua vontade, o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, ou seja, segundo a sua misericórdia, aquilo que Deus é próprio de bondade e benignidade. Bondade e benignidade é Deus, verdade é Deus, caridade é Deus. Por quê? Porque é do seu Espírito Santo. Segundo o seu beneplácito, que propuser em si mesmo, ele fez esse propósito em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo, todas as coisas, congregar em Cristo, como era antes da fundação, antes do pecado de Adão. Todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Quando fala plenitude dos tempos, significa quando Deus enviou Jesus Cristo. Isso chama-se plenitude dos tempos, que é quando Jesus veio e cumpriu toda a lei para poder ter o Novo Testamento, a nova aliança, o novo pacto, o pacto que é feito baseado na misericórdia, no perdão, na graça. Tá? Jesus trouxe a graça e a verdade. Aí, então, essa é a plenitude dos tempos. Quando João viu Jesus, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando tira o pecado do mundo, já está falando que é a dispensação da graça. Porque é ele que tira o pecado do mundo, não é nós. Matando carneiro e bode, e pombo, e boi, não. É o Cristo. Plenitude dos tempos, tanto as as coisas que estão no céu como as que estão na terra. Isso é o que Jesus veio fazer, reconciliar consigo mesmo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo, tá? Todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. E continua reconciliando. Todo dia alguém se reconcilia com Deus. Todo dia. E a mensagem é essa: te reconcilia com Deus, porque depois da morte vem um juízo. Então o tempo de reconciliar com Deus é enquanto estamos nesta carne, quando nós pecamos, porque os nossos primeiros pais pecaram na carne, então tem que se reconciliar na carne, não é depois que morre vem o juízo. Que Deus abençoe a todos e que todos possamos entender esse mistério de Deus em Jesus Cristo, que é a nossa reconciliação com Ele, para não termos só essa vida da terra, mas termos a vida eterna com Deus, que esse foi o objetivo de Deus. A colheita de Deus é as nossas almas, para viverem para sempre com Ele. Cristo em vós, esperança da glória. Esta é a nossa esperança. Se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas não é assim que esperamos. Esperamos a vida eterna com Ele, não da carne, porque Deus não é carne, lá no céu não entra carne. Tudo é espírito e vida. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.